Olá, este é o Big Data Vênia, o podcast sobre Direito e Tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Eu sou Iago Bolívar, do Jota, e junto com Ivar Hartmann, do CTS, vamos receber duas convidadas especiais para discutir os novos dilemas éticos e jurídicos trazidos pelo fim da fronteira entre casa e trabalho. Como o home office, acelerado pela pandemia, dissolveu as distâncias, mas também os limites entre o tempo de trabalhar e das atividades pessoais, e misturou os papéis de trabalhador, pai, mãe, marido, esposa, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Vamos discutir as consequências trabalhistas, tecnológicas e sociais dessa mudança. Teremos ainda a sessão Será que Pega?, na qual vamos tratar do Face App, que já nos deixou velhos, novos, mudou o gênero das nossas fotos, só não mudou as suspeitas sobre o que é feito com os nossos dados a cada nova onda. E na sessão Aba Anônima, vamos receber um convidado surpresa, que só será revelado até para os nossos convidados perto do fim desse episódio. Para começar, o quadro Banda Larga, com respostas em alta velocidade, um fast track. Vou pedir para o Ivar e as nossas convidadas responderem em 30 segundos a questão central, que depois nós vamos desenvolver. Um mundo com mais tecnologia e mais home office é um mundo melhor ou pior? Começamos com Abia Marpim, pesquisadora do CTS, doutora em Sociologia pelo IESP-UERJ, mestre em Sociologia e Comunicadora Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas. Abia, você terá menos tempo para responder do que eu tive para ler o seu currículo. E então, um mundo com mais home office é um mundo melhor ou pior? Oi, gente, saudações para quem está vendo, saudações para as colegas. Isso depende muito de qual home, de qual office a gente está falando, né? No meu caso, enquanto pesquisadora, esse regime de trabalho já não é absolutamente uma novidade, mas, inclusive, a gente já tem uma série de indícios científicos de que isso causa sérios danos para a saúde mental, né? Mas, se a gente quer discutir ética, acho bom incluir aí no quadro de análise um pouco mais de diversidade. Estou aqui no debate para tentar contribuir quanto a isso. Lígia Fabres, professora e coordenadora do Programa de Diversidade da FGV Direito Rio, doutoranda em Direito na Universidade Humboldt, Berlim. E então, um mundo melhor ou pior? Vou um pouco na linha da Abia e aí puxando um pouco para materializar essa pergunta que é difícil de responder em tese, né? Então, concretamente, o home office, o que ele significa? Né? Ele transfere os custos da infraestrutura básica, da aquisição do equipamento e tecnologia e da realização do trabalho para o empregado. E dessa forma, e no contexto da pandemia, ainda por cima, com crianças em casa, para a maior parte da população, e especialmente para as mulheres, em que o contexto da pandemia aumentou também de 30% a 50% dos casos de violência doméstica, um mundo com mais home office não é um mundo melhor. Ivar Hartmann. Olha, o pessoal do direito adora a resposta que é depende, né? A minha resposta, talvez parecida um pouco com a da Abia e da Lígia, é nessa linha. Mais home office significa ampliação significativa do uso de novas tecnologias para mediar relações de trabalho. Algumas dessas relações eram justas antes disso, outras eram precárias mesmo antes do home office. E talvez essas vão se tornar ainda mais precárias com o home office. Então, não é a tecnologia utilizada para o home office que é em si boa ou ruim. O que é bom ou ruim são os diferentes usos e aplicações dessas novas tecnologias de home office. Em alguns casos, pode trazer, sim, violações de direitos trabalhistas, mas isso não é uma obviedade. Eu acho que no próximo programa a gente vai ter que colocar um reloginho na tela, porque os 30 segundos foram dissolvidos aqui. Mas vamos seguindo. Eu ensaiei com o relógio. Vocês levantaram algumas questões importantes já nesse começo. Eu queria começar com o Ivar, perguntando, Ivar, no fim das contas, as empresas podem estar descobrindo que o trabalho de casa gasta a internet do funcionário, a energia elétrica do funcionário, o café do funcionário e assim por diante. Como é possível tornar essa relação mais justa? Quem costuma descobrir e perceber que isso é um problema é o funcionário, né? A empresa, às vezes, até prefere fechar os olhos. Sempre existiram alguns tipos de recursos que o próprio trabalhador investia para viabilizar a realização da sua função. Se esses custos são marginais, se são pequenos e o trabalhador tem alto poder aquisitivo,
e está numa situação mais confortável, não acho que exista necessidade de proteção para forçar um repasse desses custos ao empregador. Isso é o caso, por exemplo, do advogado que ganha R$30 mil por mês. Ele não pode querer exigir proteção da Justiça do Trabalho para que o seu escritório pague a sua internet banda larga em casa. Agora, existem situações sim que precisam de análise e aí sim mais cuidadosa. São aquelas de trabalhadores no grupo que se tem chamado de colarinho azul digital. São pessoas que realizam tarefas altamente repetitivas frente ao computador ou frente ao celular e costumam ter uma remuneração muito baixa. São relações de trabalho bem mais precárias. Então, diferentemente do colarinho azul tradicional, nesses casos, a tecnologia permite que essas funções possam ser, sim, desempenhadas em home office. Essas pessoas, né, os secretários, as assessoras, os assistentes, as estagiárias, essas pessoas merecem proteção para que não sejam obrigadas a arcar com os novos custos e ampliados custos do home office. Seria, na minha opinião, antiético transferir esses custos integralmente para empregados e empregadas que estão nessa situação. Lígia, as mulheres sempre tiveram uma dupla jornada, não é? As mulheres que trabalhavam fora tinham essa jornada de trabalhar fora, trabalhar em casa. Agora elas talvez estejam tendo uma dupla jornada simultânea em casa, né? Como o home office tem afetado as trabalhadoras? Bom, Iago, essa é uma questão crucial, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? A divisão sexual do trabalho, que significa, né, uma ideia que é falaciosa e discriminatória, de que há trabalhos que seriam adequados a cada um dos sexos, é uma das grandes responsáveis por impor às mulheres uma sobrecarga imensa de trabalho. Ainda que as mulheres exerçam trabalho remunerado, elas são consideradas as responsáveis primárias pelo trabalho doméstico e de cuidado de crianças, parentes doentes ou que necessitam de apoio, realização de comida, né? E no Brasil, essa carga extra, né, essa carga de trabalho extra, corresponde, na média, a um trabalho de mais de 20 horas por semana, que recai exclusivamente sobre as mulheres. Esses são dados do IBGE, que no ano passado mostrou que esse conjunto de horas permanece inalterado há 20 anos. Né? A pesquisa anterior é de 2001, em que pela primeira vez se mediu essa dimensão. Então, a gente não avançou em nada em 20 anos. O trabalho não remunerado das mulheres no Brasil, ele também é invisibilizado, mas ele contribui para a economia brasileira, embora não se fale sobre isso. Né? Em 2015, ele correspondeu a cerca de 634 bilhões de reais, ou 11% do PIB. Então, com a pandemia e a difusão do home office, então, além da suspensão de todas as atividades de creche e escola, do maior risco à saúde das pessoas idosas, a situação das mulheres piorou muito. As atividades realizadas anteriormente passaram a se somar mais horas para a preparação de alimentos, o cuidado, a assistência a todas essas pessoas. Então, o cenário da pandemia agrava as desigualdades que já existiam e tem acentuado a sobrecarga de trabalho produtivo, reprodutivo e emocional das mulheres. Talvez esse trabalho invisível tenha se tornado um pouco mais visível agora, né? Porque, enfim, as coisas estão coexistindo ali ao mesmo tempo, a mulher trabalhando, o marido, os filhos, tudo ao mesmo tempo. Ábia, como você vê essa divisão de trabalho no home office? Ou essa carga de trabalho diferente no home office para homens e mulheres? Então, essa divisão entre gêneros, né, já é bem conhecida, porque eu acho que ela atravessa todas as classes sociais, né? Mas quando a gente vai para, por exemplo, olhar um pouco as situações de famílias com rendimentos muito diferentes, né? Tem sempre, numa classe mais alta, aquela impressão de que quando o companheiro passa a executar esses trabalhos, ele está ajudando, né? Só um sinal indicativo de que a responsabilidade, no fundo,
feminina, né? E aí, se a gente pensa numa família que, inclusive, precisa que a chefe de família faça esse trabalho doméstico, né? Na casa de outra pessoa, né? Home office, num home que não é seu, eu acho que essa vulnerabilidade ela só aumenta, né? Aí, nesse sentido, esse mundo mediado pelos dados digitais, pela virtualização, na verdade, eles não impedem que uma série de dificuldades se reproduzam, né? Acho que vai bem no caminho que Ivá colocou. Tem esse momento em que a gente precisa repensar as relações de trabalho, repensar o que a gente faz em seguida, pode ser, inclusive, muito fértil para a gente sanar algumas dificuldades que já são herdadas de um período em que home office era algo muito excepcional, né? Você falou sobre o trabalho mediado pela tecnologia, não é, Abia? E o trabalho mediado pela tecnologia faz com que a gente fique gerando dados, né? Cada entrega, cada comunicação gera, além do trabalho em si ou da mensagem em si, registros, microdados. Qual é o efeito disso sobre os mecanismos de controle dos funcionários pelas empresas? Eu acho que tem uma série de possibilidades de a gente pensar sobre isso. Assim, eu vou pensar de um ponto de vista muito particular, porque eu nem sou especialista na questão legal sobre controle de funcionários, nem sou especialista nessa ciência de pensar os dados, né? Mas eu acho que esse ponto de vista pode contribuir muito, porque eu acho que ele é o mesmo ponto de vista da maioria dos brasileiros e das brasileiras. A gente não entende o que acontece depois que a gente coloca OK naquele balãozinho que aparece na tela, seja do celular ou do computador. A gente não sabe o que acontece. E eu acho que mesmo especialistas no campo não conseguem ser tão sintéticos ou descritivos do que acontece nesse processo depois que a gente gera essa quantidade de dados. Eu acho que um grande diferencial, um grande ponto que a gente pode partir para pensar isso é que, há algum tempo, a gente podia achar que o perfil digital era uma versão de mentirinha da gente, uma simulação da realidade. Que talvez a pandemia tenha trazido para o quadro, aqui é uma nova forma da gente existir, que inclusive precisa ser regulamentada, precisa que a gente pense nos dilemas éticos para criar normas de interação nesses ambientes, porque não é mais o nosso perfil público numa rede social, não é mais a Ábia de mentirinha, o Ivar de mentirinha, o Iago de mentirinha. Tem consequências que vão afetar a nossa vida, né? E essa questão da segurança dos dados passa muito pela questão do nosso déficit educacional, inclusive a educação digital, né? Eu acho que essa é a grande mudança que gera fica mais gritante a nossa necessidade de inclusão digital e de formação educacional para que as pessoas compreendam o que acontece nesse universo. Lígia, nem todos os tipos de trabalho podem ser colocados em home office, né? Parece que a gente está criando uma nova hierarquia de trabalhos, né? Quem pode trabalhar, quem pode quem pode trabalhar de casa, quem não pode, e as próprias empresas, dentro das próprias empresas, há hierarquias diferentes de gente que está precisando de trabalhar em fábricas, e gente do administrativo não trabalhando, ou gente que está proibido de trabalhar nas lojas, mas no e-commerce está trabalhando. Como você vê essa nova clivagem, aí, essa nova divisão social do trabalho? Essa é uma questão importante, né? Porque também tem alguns dados que são importantes da gente contemplar. Né? Se a gente pensa em trabalhadores de baixa renda, como você colocou, tem uma série de questões vitais para a realização do trabalho em casa que muitas vezes não estão presentes, né? Então, a necessidade de espaço, de um cômodo, de infraestrutura, de equipamento e de tecnologia, a possibilidade de ter um ambiente silencioso, muitas vezes, é algo que é necessário e que não é facilmente conseguido. E dentre os trabalhadores de renda mais baixa, as mulheres também estão, mais uma vez, sobre-representadas, né? Isso significa que essa sobre-representação significa que a gente tem cerca de 51% de mulheres na população, mas nesse grupo, se a gente pega esse grupo de trabalhadores de renda mais baixa, temos mais mulheres, né, do que 51%. E as mulheres como grupo têm menos renda do que os homens.
Então, como é que isso se dá, né? No Brasil, as mulheres têm que exercem trabalho remunerado, tem em média 30% menos, né, de renda mensal do que os homens, isso dados antes da pandemia, né? E outro dado relevante sobre a questão do trabalho presencial ou não presencial diz respeito também ao trabalho informal, né? Se a gente pensar, as mulheres 70% das mulheres fazem parte do trabalho informal, né? Elas são ainda responsáveis por quase metade dos domicílios brasileiros, também em termos financeiros, sendo que nos domicílios sem cônjuge, elas são quase que 90% das responsáveis pelos domicílios. Mais de 90% das mulheres fazem trabalho doméstico habitualmente, exerçam ou não trabalho remunerado, e são pior remuneradas que os homens em geral, e elas também são a maior parte da população pobre do mundo. Esse é o chamado fenômeno da feminização da pobreza. Então, essa realidade afeta, por exemplo, se a gente pensar em trabalhadoras que estão no mercado informal, o trabalho informal muitas vezes depende da possibilidade de acesso ao espaço público e de interação presencial com as pessoas. Se a gente pensa no contexto da pandemia e dessas relações de trabalho mal remuneradas e mais precárias, a gente pensa também que as mulheres compõem quase 80% das enfermeiras do mundo, que estão sendo cruciais para o enfrentamento da pandemia e, portanto, para a sociedade como um todo e para as economias. Você falando sobre isso, não é que as enfermeiras, né, as mulheres, especialmente no trabalho como enfermeiras, estão ali na linha de frente, não é, de um trabalho que não pode ser virtualizado, não é? Exato. Mas, classicamente, né, nós temos essa reflexão ou provocação feita pela Camille Paglia, não é, que boa parte dos trabalhos mais insalubres são feitos por homens, né? O trabalho nas minas, o trabalho de lixeiro, os trabalhos que exigem força física ou perigo. Então, também a gente tem uma divisão de gênero aí que também vai ser afetado, que são trabalhos que também não são virtualizados, né? Ou virtualizáveis. Sim, agora a gente tem que ter, eu acho que uma atenção quando a gente contempla esse dado e essa observação, que é a seguinte: isso diz respeito, esse trabalho de perigo, esse trabalho que representa algum tipo de perigo, ser majoritariamente, ou insalubre, ser majoritariamente realizado por homens. De um lado, isso representa a afirmação do estereótipo no qual se baseia a divisão sexual do trabalho, isto é, perigo demanda que sujeitos aptos para realizar esse tipo de trabalho sejam sujeitos vistos com essa habilidade de coragem, né? Pessoas que podem suficientemente enfrentar essas situações, policiais, por exemplo, né? Para além dos exemplos que você citou. Mas também é importante a gente notar que quem está mais a perigo nesse contexto são as enfermeiras, né? Mais do que os médicos, inclusive, né? Então, que também os perigos que as mulheres correm nas suas profissões precárias, eles também são invisibilizados, né? No contexto atual, não tem ninguém mais na linha de frente e mais em situação de vulnerabilidade do que as mulheres que estão no serviço de cuidados médicos, né? E, além disso, se a gente pensar no trabalho da prostituição, por exemplo, também quase que majoritariamente exercido por mulheres. É um trabalho altamente perigoso em muitas dimensões, né? Seja também na dimensão de saúde, né? Com a possibilidade de aquisição de doenças sexualmente transmissíveis das mais diversas, até mesmo o risco de violência, né? De violência de todos os tipos, inclusive estupro, sem qualquer tipo de amparo estatal, caso venha a acontecer algo para essas mulheres. E se a gente pensa em policiais, lixeiros, são trabalhos precários, mal remunerados,
mas eles têm, a gente pensa, né, nessas duas comparações que eu mencionei, eles são funcionários públicos, eles têm algum tipo de amparo estatal, se algo acontece durante a execução do trabalho, né, algum acidente, eles têm algum tipo de amparo. Isso nem sempre, né, na verdade, isso é raras vezes algo que acontece no caso de uma mulher. Na rede de proteção formal. Exato. Na rede de proteção jurídica, estatal, pública, né, de serviços, enfim, de Me todo um parece que aparato. nós estamos, de certa forma, assumindo, não é, que essa tendência do home office foi acelerada aqui pela pandemia, mas vai ser algo que não vai voltar para o estado anterior, né? A gente vai ter uma maior virtualização do trabalho, pelo menos dos trabalhos que possam ser virtualizados, né? Eu queria ouvir o Ivar sobre as consequências disso, né? As consequências para o trabalho. Por exemplo, quando você estrutura o trabalho em reuniões, em oficinas, em encontros muito específicos e tira essa serendipidade dos encontros, das conversas, talvez o trabalho, a própria natureza do trabalho perca um pouco da força, né? Da força criativa, da possibilidade de fazer um bom trabalho, né? E, por outro lado, todos nós conhecemos histórias, ainda que raras, né? Do office boy, do estagiário que vai crescendo na empresa, vira gerente, diretor. É pessimismo meu ou parece que num mundo de mais home office, de encontros e estruturas um pouco mais formalizadas, dependendo de tecnologia, essas histórias vão ser um pouco mais raras, Ivar? O que as pessoas estão percebendo é que o home office cria um contexto diferente para aquelas relações informais que sempre estavam abaixo da superfície, né, no ambiente de trabalho. Então, o home office pode acelerar tendências já existentes há alguns anos, né, de mecanização e automatização de certas tarefas, o que significa que trabalhos braçais ou repetitivos, eles podem ser substituídos por máquinas ou por software. Isso é uma realidade muito antes da pandemia. Ela pode agora ser adiantada, ela pode ser acelerada pela quarentena forçada. Em algumas situações, essa história de ascensão corporativa, né, que tu mencionou, ela começa na base da pirâmide da empresa ou da organização, com um emprego, né, uma atividade que é física, que é necessariamente presencial. Então, nesses casos, o home office pode sim acabar com essa porta de entrada, ou essa porta de entrada e ascensão, subida. Mas histórias como essa de ascensão dentro da empresa também começam, muitas vezes, com um cargo inicial de assistente, estagiário, de assessor, e são tipos de cargos que podem sim ser realizados em home office. Então, de novo, o que a gente ainda não sabe, o que a gente talvez vai aprender nos próximos anos, num mundo que eu acho que vai ser diferente do mundo pré-pandemia, um mundo com mais home office, o que a gente vai aprender é como que serão essas relações interpessoais no ambiente de trabalho quando ele é virtualizado. Essas relações interpessoais sempre foram um elemento importante da construção e consolidação de relacionamentos profissionais que fazem carreira, que auxiliam a carreira da pessoa dentro da empresa, auxiliam e viabilizam ela subir dentro da empresa. Como é que vai ser isso? São essas relações que permitem ao trabalhador ou à trabalhadora demonstrar suas qualidades, muitas vezes. Então, qual vai ser o equivalente do bate-papo no refeitório, quando a gente está em home office? Será que vai ter a substituição do happy hour pós-expediente por algum outro tipo de interação mediada por videoconferência? Como é que fica aquela conversa rápida com o chefe ou a chefe no elevador quando todos estão em home office? Talvez aqueles 20 segundos no elevador passem a ser os 20 segundos em que só 2 pessoas entraram naquela reunião em videoconferência, que depois vai ter 20 pessoas, mas logo no início só 2 pessoas já entraram e elas estão ali sozinhas e podem conversar enquanto as outras não chegam. A gente vai ver novas situações e aos poucos a gente vai saber como algum é que é esse nível novo de aleatoriedade, né? Tem que ter algum nível de aleatoriedade, senão vai ser só, você vai falar com o seu chefe na hora do feedback só, né, de uma coisa mais formal e tal. A gente sempre teve nessas dificuldades de ascensão social a dificuldade dessa rede, exatamente essa rede que você mostrou agora, que vai se construindo, pode ficar mais difícil nesse mundo virtualizado. Como você vê isso, Ábia, do ponto de vista dessa inclusão, dessa construção de redes, pensando em pessoas que têm uma menor rede pessoal que possa ajudar em estruturas mais formais de trabalho? Foi
foi legal você ter chamado para o debate por conta de que eu estava pensando no título, né, do nosso encontro, que é essa questão dos dilemas éticos, né? Uma questão é a gente analisar o marco temporal antes da pandemia e depois da pandemia. Outra coisa é a gente avaliar questões éticas relativas a isso, né? Evidentemente, para além do marco temporal, a gente tem o marco do espaço social, né? Esse espaço pode ser social. Então, se as pessoas, não é que elas tenham menos conexões, elas têm menos conexões em ambientes de poder, né? As redes de sociabilidade, talvez, por exemplo, de um jovem negro que está concluindo a Universidade de Direito e que, enfim, está numa empresa nova. Talvez naquela empresa ou nesse meio ele não tenha, talvez seja o primeiro da família a ter uma graduação, mas não quer dizer que a rede dele seja curta, né? Eu acho que aí tem um truque que a gente mesmo escorrega nele, que é presumir algumas coisas. Por exemplo, essa rede ela não é menor, ela não está alcançando determinados espaços de poder. Isso tem a ver com a gente construir eticamente um espaço mais inclusivo, mais diverso e mais justo no limite, né? E aí eu estava pensando muito, ouvindo o Ivar, sobre essa coisa do espaço público, né? A Hannah Arendt estava pensando muito sobre aquele mal-estar e todas as crueldades que foram feitas em nome do nazismo, né, do antissemitismo, e ela pensando as origens desse totalitarismo e falando que é justamente quando você cessa esse espaço que precisa ser livre, que precisa ser espontâneo, que precisa ser público, de encontros e de interações interpessoais, em que você abre espaço, você cria um terreno fértil para determinados tipos de violências e desigualdades. Então, acho que, eticamente, a gente pensando essas questões, esse momento de parar e pensar a novidade que a pandemia traz, intensificando o trabalho de home office, acho que é um momento muito fértil para a gente pensar se a gente quer e se a gente consegue fazer com que, no ambiente virtual, algumas situações de racismo sejam corrigidas, né? Porque é notório, é público, e apesar de algumas pessoas do atual governo se posicionarem contra, a gente já superou esse debate. A gente sabe que o Brasil tem uma série de dinâmicas racistas que atravessam o cotidiano, seja nas questões mais de âmbito privado, sejam em questões estruturais. A gente tem esse racismo e é esse momento em que a gente precisa parar para avaliar dilemas éticos numa nova situação. Acho que pode ser um momento para a gente pensar se a tecnologia pode ajudar a gente a resolver algumas questões relacionadas ao racismo, como incluir essas pessoas nesse debate. Sobre esse aspecto ético e de inclusão, eu gostaria de ouvir a Lígia sobre essa relação entre o trabalho à distância e o ensino à distância, não é? A mãe e o pai, para poderem trabalhar, alguém tem que cuidar do filho. Normalmente isso envolve a escola, mas a escola também ou está em EAD, ou está suspenso, ou depende um pouco do trabalho e do esforço do pai para conseguir estudar com o filho. Como é possível tornar essa relação entre o home office, o EAD e o acesso, inclusive aos aparelhos, né? Esses pais têm 2, 3 computadores, 3 telefones, 2 planos de internet. Como é possível tornar essa relação home office, EAD, filhos e trabalho mais justa? Bom, em primeiro lugar, Iago, acho que é importante a gente pensar no contexto de para quem é possível EAD, né? Isso já é uma questão que exclui a maior parte da população brasileira. Então, a gente vê que há instituições que já implementaram a EAD e outras instituições que simplesmente interromperam suas atividades porque seus alunos não têm possibilidades materiais de fazer o ensino à distância, né? Então, isso nos coloca a questão de que o acesso à tecnologia ou a dificuldade do acesso à tecnologia também não é igualmente distribuído na sociedade, né? Ela responde às desigualdades pré-existentes e, no momento em que as atividades presenciais estão suspensas, isso exacerba nessas desigualdades, uma vez que possibilita acesso a umas pessoas e não
a outras. Essa questão ficou bem evidenciada no debate acerca da suspensão do Enem, por exemplo, né? Então, de que alguns alunos, né, os alunos de escolas particulares e que tinham acesso à tecnologia, a equipamento, a plano de internet, a computador, seguiram seus estudos e a maior parte da população brasileira, é importante que a gente se lembre disso, né? Simplesmente não teve, né? E a maior parte da população brasileira significa também, em termos de estudantes, pessoas de baixa renda e pessoas negras, né? Então, pessoas negras e pobres são a maior parte da nossa população. Sobre o acesso à tecnologia também, o Banco Mundial tem editado alguns relatórios falando num conceito do Gender Gap in Tech, né, que significa a desigualdade de gênero no acesso à tecnologia, né? E eles coletam dados do mundo inteiro, estabelecem e verificaram que as mulheres têm, em média, 20% menos acesso, seja em relação a aparelho, né, a celular, a computador, a plano de internet, seja se a gente pensar nas estruturas básicas. Agora, as maneiras da gente combater essa desigualdade, elas não são muito diferentes das maneiras de se combater as desigualdades nas outras expressões, que é levar em conta a ocorrência dessas desigualdades e das inter-relações entre elas, né? O que a gente chama da intersexualidade, da operação de sucessivas desigualdades que acontecem simultaneamente produzindo um certo tipo de discriminação. Então, acho que as políticas públicas não podem ser neutras, isto é, elas não podem não endereçar especificamente esses fatores de desigualdade, são, sobretudo, a classe, gênero e raça. A gente teve um exemplo claro disso na questão da merenda, não é? Sim, exatamente. Que a suspensão das aulas nas escolas públicas, inclusive, ganhou uma expressão adicional, que é a falta de alimento das crianças em idade escolar e em creches, né? Porque uma das funções principais da escola pública no Brasil é alimentar as crianças e adolescentes que a frequentam. Então, tem reflexos muito além do simples acesso à educação, né? Por exemplo, o acesso a alimento, né? A alimentação periódica. O que é evidente é que para muitos grupos de pessoas e grupos grandes de pessoas no Brasil, a educação presencial, aquele momento na escola, na verdade, é o único contato que essa pessoa, que essa criança, por exemplo, tem com alguma atuação, com algum apoio, com algum suporte do Estado. E é via aquele estar presente na escola, aquele momento, que vem até o acesso à alimentação, por vezes. Muitas vezes deve ser só via aquele momento de presença na escola que vem o acesso ao lazer, que vem o acesso, eventualmente, a algum amparo médico. É o único ponto de contato de determinadas crianças com algum tipo de atuação, algum tipo de rede de proteção do Estado. E aí o EAD significa cortar esse único ponto de contato, né? Como resolver isso, eu acho que é uma questão para todos hoje no Brasil e é uma questão extremamente difícil de resolver. Coloca um peso muito grande na capacidade de os pais conseguirem ajudar, não é? Então, a gente coloca uma reprodução da capacidade de conhecimento formal do pai para o filho de forma ainda mais forte, não é? Isso, na verdade, privatiza uma função que é essencialmente pública no Brasil, né? Constitucionalmente pública. A educação é dever do Estado, e uma vez que ela passa para o espaço doméstico, né, essa função essencial, ela é, digamos assim, privatizada, né? E tem uma série de problemas decorrentes disso, inclusive ausência de socialização, né, de convívio com pessoas diferentes, de outras visões de mundo, de outras perspectivas, né, que são essenciais para a construção individual e social. Quanto a isso, como é um problema que afeta todas as famílias que têm crianças ou adolescentes em idade escolar, a gente
pode ter a tendência de observar a situação a partir da nossa perspectiva, ou seja, não é porque você tem uma segurança financeira em que a merenda não vai fazer falta que você não vai ter questões que o home office traz, né? Você vai ter, enfim, uma série de problemas como relação ao horário, ao regime de segurança da internet, porque como você vai exercer controle se de fato a criança ou o jovem está acessando o sistema educacional ou se ele está tendo acesso a vídeos que, sei lá, não são adequados para a sua idade, enfim. Tem uma série de questões que atravessam várias classes. O que eu acho que é um dilema ético desse momento é se a gente tem a capacidade de ter um ponto de vista um pouco mais inclusivo para pensar naquele espaço onde você não tem segurança alimentar, né? A gente não tem segurança física de existir, né? A gente está assistindo aí uma série de casos que mesmo nesse momento da pandemia existem operações policiais que estão levando a óbito pessoas dentro das suas próprias casas. Então, e não foi raro desses casos crianças em idade escolar. Então, ela não está na escola, ela está em casa e ela está exposta ao risco de levar um tiro e vir a falecer. Então, não é que a gente tenha que ignorar os problemas que acontecem em relação a isso em outras camadas, mas é a nossa capacidade ética de incluir outras perspectivas e outras dificuldades e pensar em qual é a prioridade do Estado brasileiro de resolver esses problemas. A gente falou muito agora sobre home office, né? Sobre EAD junto do home office, porque essas coisas são indissociáveis, né? E você, Ábia, tocou agora na questão do tempo também, não é? Essa divisão do espaço da casa e do trabalho, que de certa forma tem se dissolvido essa fronteira ultimamente. Essa própria divisão é uma divisão recente. Tradicionalmente, o local de moradia era um local de trabalho, né? Onde ficava sua pequena roça. A pessoa não tinha essa divisão tão clara. E a própria família, né? Essa divisão entre uma vida pessoal e uma vida profissional também é uma coisa recente. Tradicionalmente, a família era uma força de trabalho. O filho de 12, 13 anos não era visto como uma despesa, como é visto na classe média hoje, era visto como uma força de trabalho. E a gente vai tendo essa pós-modernidade, de certa forma, convivendo, misturando novamente um período mais arcaico de mistura de trabalho, de casa com trabalho, com tecnologia, e a tecnologia tem permitido essa pós-modernidade, e uma das principais expressões disso tem sido o tempo. A pessoa saía para trabalhar, pegava 2 horas que fosse de trânsito, mas chegava no trabalho e voltava para casa, e, na maior parte dos casos, ela estava livre do trabalho. Não é? Hoje, o horário em que começa o trabalho, o horário em que termina, o horário de almoçar, e não só a hora que você está ligado com o programa que você trabalha, mas os chefes parece que estão muito, e os colegas estão muito mais livres, se sentem muito mais livres para mandar o WhatsApp, cobrar. Essa dissolução do tempo no espaço do home office, como vocês veem isso? Para mim é muito angustiante, né? Porque essa visão, inclusive, liberal moderna, de que nós somos capazes de construir alguma coisa individualmente, é uma perspectiva da qual eu não compartilho, né? Eu acredito que as coisas só são construídas no momento em que a gente faz isso coletivamente, ainda que essa coletividade seja invisibilizada, né? Então, se a gente pensar até na primeira camada aqui, a gente está fazendo esse papo e por mais conhecimento que cada um de nós tenha, ele não chegaria a determinados lugares, só vão chegar no nosso encontro, né? Mas, para além disso, tecnicamente precisou que alguém tivesse desenvolvido a tecnologia de um smartphone, outra pessoa desenvolvesse um aplicativo para isso, e pessoas, vamos dizer assim, com um trabalho mais braçal, trabalhassem numa fábrica. Então, eu acho que tudo é muito coletivo para a gente entender isso, e já que você falou da pós-modernidade, essa perspectiva individualista, para mim, não contempla. Então, é muito angustiante essa dificuldade de dividir o tempo, porque esse espaço íntimo, né, fica muito prejudicado. Então, qual é o limite da saúde, da sua saúde física, da sua saúde mental? Por exemplo, no seu trabalho existe alguém que faz a higiene do espaço físico.
quando esse trabalho é em casa, quem vai fazer? Se você tem, por exemplo, uma perspectiva que você entende que você vai expor uma trabalhadora doméstica, caso você mantenha o trabalho dela, você está sozinho e muitas vezes fazendo uma atividade que você não tem prática para fazer. Isso está incluído no seu horário de trabalho, isso é função do seu trabalho, a higiene desse espaço não é, enfim. Eu acho que essas questões, no fundo, eu sempre gosto de pensar que quando a gente traz alguns debates para a luz, a gente está mais perto de resolver do que longe, né? Então, pessoas que, acho que, não lembro agora, dizia a estatística que o aumento de compra de instrumentos que facilitam o trabalho dos domésticos tem aumentado. Então, tipo assim, quando a doméstica pedia assim, compra uma vassoura nova porque essa não é adequada, isso aí eu posso protelar. Quando é você que tem que fazer e você entende que aquele instrumento facilita e vai agilizar o trabalho, isso deixa de ser, sobe na lista de prioridades, né? E eu acho que quando a gente debate isso, a minha esperança é, humanistamente, passado isso, a gente passa a ter um olhar mais generoso, principalmente com os trabalhadores domésticos, mas com todos esses trabalhos que a gente tendia a não ver antes da pandemia. Muita gente passou a descobrir a própria cozinha, né, nesse tempo. Aliás, é meio um pensamento que existe que o aumento de podcasts é porque as pessoas ouvem podcast enquanto estão lavando a louça, né? Esperemos que as pessoas estejam com bastante louça aí para nos ouvir hoje. Ivar, você gostaria de falar para a gente sobre essa divisão do tempo no home office? O que é home e o que é office no dia a dia da pessoa? Esse ponto da Ábia é importante, né? A gente agora, eu acho que todo mundo está percebendo isso, o nosso tempo agora tem que ser duplicado, triplicado, porque há certas atividades domésticas que antes as pessoas terceirizavam ou não faziam por alguma razão, agora elas mesmas têm que fazer, e talvez para muita gente isso é uma frustração, porque a tecnologia nos deu o home office, nos trouxe essa realidade do home office, mas ela ainda não nos deu os robôs para realizar essas atividades domésticas, né? Então a tecnologia está tirando e está tirando, ela não está tirando um lado e dando do outro, está tirando e está tirando cada vez mais do nosso tempo. E sobre esse esfumaçamento, né, da linha que separa o pessoal do profissional, da linha que separa o meu tempo dedicado ao trabalho, o meu tempo dedicado à empresa e o meu tempo dedicado a mim mesmo, eu acho que ele mostra que a gente tem agora provavelmente um campo muito diferente, né? Com mais home office, nesse futuro que está chegando, com mais home office, a gente provavelmente vai ter um redirecionamento das preocupações sobre, por exemplo, o acidente de trabalho. Por quê? Porque antes, um trabalho que era majoritariamente presencial, o tipo comum do acidente físico de trabalho, né, como um evento, era um evento isolado, com um resultado instantâneo de uma lesão física ao empregado. Então, era, por exemplo, ser machucado pela máquina que o empregado opera, cair e quebrar a perna no chão da fábrica. Estatisticamente, isso era o que era mais volumoso, era mais comum. Isso será, obviamente, muito menos comum e mais difícil de se caracterizar. Com o tempo, isso evoluiu também, não é, Ivar? Se a gente tiver. Com o tempo, isso evoluiu também para caracterizar acidente de trabalho, o acidente que se dá no caminho para o trabalho, né? Você acha que isso pode ser estendido de alguma forma para um acidente que aconteça dentro de casa? É o reconhecimento de que o fato de eu estar no caminho do trabalho não significa de que necessariamente eu ainda estou naquela suposta esfera que é 100% meu tempo e minha intimidade, digamos assim, minha zona de interesse pessoal. Não, eu estou justamente me deslocando para o trabalho, eu já estou na esfera de coisas que eu sou obrigado a fazer para o trabalho. O home office significa que as coisas que eu sou obrigado a fazer para o trabalho entram dentro da minha casa agora, inclusive no exercício delas, né, no exercício físico. Então, eu acho que toda essa preocupação com o acidente de trabalho, ela tende a migrar, ela tende a modificar. Eu acho que a preocupação com o acidente de trabalho é uma preocupação com o bem-estar do trabalhador, da trabalhadora, e cuidados que a empresa tem que ter para mitigar os efeitos danosos à saúde de determinadas práticas. Então, isso segue existindo, só muda talvez o foco. Talvez o foco agora das preocupações, né, dos programas de proteção, de pedidos de indenização, passe a ser males que se desenvolvem gradualmente e que afetam a saúde do trabalhador.
Então, no home office, esses males podem ser físicos, né? O empregado pode desenvolver uma síndrome do túnel carpal, uma tendinite, né? Existem várias lesões de esforço repetitivo que podem ocorrer, e que eu acho que já estão começando a ocorrer para muita gente, por uso exagerado do teclado e do mouse, por exemplo. Isso não deixa de ser da esfera do acidente de trabalho. Mas esses danos também podem ser mentais, né? Esses problemas podem ser não do tipo físico. Então, o estresse que pessoas estão sentindo hoje com o home office abrupto e forçado que a quarentena trouxe. Muitas pessoas desenvolvem até um medo constante, eu acho que é parte disso que a Ábia estava falando antes, né? Muitas pessoas desenvolvem um medo constante de não estarem dedicando tempo suficiente ao trabalho. Ou então elas entram em conflito com seus familiares enquanto elas estão tentando enfrentar esse desafio de conciliar essas várias rotinas. Então, essas dificuldades geram angústia, geram estresse e potencialmente outros transtornos psíquicos, né? A empresa agora precisa estar atenta a esse, não é necessariamente um novo aspecto, mas é um aspecto que cresce em importância da saúde do trabalhador. E talvez a assistência, o plano de saúde, as suas coberturas agora precisam ser reformuladas para essa realidade de home office. Sobre isso... Você acha que existe sensibilidade no campo jurídico para pensar esse tipo de dano emocional, psicológico, para incluir? Eu tendo a ser um pouco cética em relação à sensibilidade. Eu ia comentar algo sobre isso também. Não, existem já muitos trabalhos, pesquisa, teses, decisões judiciais na área, obviamente, de direito do trabalho, sobre os aspectos novos do teletrabalho. Então, obviamente, o teletrabalho não começou agora com a pandemia. Mas isso já é um objeto de estudo há bastante tempo, inclusive, né, de pessoas identificando essa realidade. Então, existem carreiras que já estavam nesse home office mais ampliado há mais tempo, e o teletrabalho traz, sim, desafios novos que o direito precisa dar uma resposta. Sobre isso, eu concordo, né, com as análises do Ivar, né, de uma certa expansão do direito trabalhista para contemplar, né, pensando nisso, nas pessoas que estão regidas pela CLT e que têm algum tipo de proteção trabalhista, de que normativamente, isso o direito do trabalho, num contexto de ampliação do home office, mas mesmo em outro, mas sobretudo nesse contexto, deve se expandir para alcançar essas situações. No entanto, um pouco na linha do que a Ábia comentou, nós tivemos agora um exemplo olhar... claro das vicissitudes do teletrabalho. Eu caí. Não sei o que eu perdi. Espero que vocês... eu estava começando... Eu estava começando a comentar aqui a fala do Ivar e da Ábia sobre a expansão do direito do trabalho, né, no contexto do home office, como o Ivar mencionou, dizendo que eu acho que a gente partilha do horizonte de que é isso que deveria acontecer, né, no sentido de que é isso que a gente acha que é o correto, né, na medida em que as proteções trabalhistas vigentes para quem exerce o trabalho ou exercia o trabalho no ambiente, né, do empregador migram para o ambiente doméstico, as proteções também devem abranger o que acontece no espaço doméstico. Mas se a gente olhar o fluxo do direito do trabalho mais recente, ele tem sido de uma retração dos direitos trabalhistas, né, uma retração da proteção ao trabalhador. Então, eu não tenho certeza de se isso vai acontecer. Eu faço aqui uma distinção do que eu acho que deveria acontecer, portanto, do que eu considero que é juridicamente correto, porque de acordo com as proteções, inclusive constitucionalmente estabelecidas, mas que eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer. Agora, sobre o apagamento dessa fronteira, né, do lugar externo do trabalho, para o fato de que ele se dá agora dentro de casa, acho importante a gente ter em mente que ele tem representado essa falta dessa fronteira. Se de um lado, no início, acho que muita gente estava um pouco aliviada porque deixou de perder o tempo, por exemplo, de deslocamento, que muitas vezes é muito expressivo, né? Ganhou esse tempo que antes perdia no deslocamento. Me parece que com o passar do tempo
da medida de restrição social, as pessoas estão ficando cada vez mais assoberbadas e se sentindo sobrecarregadas justamente pela dificuldade de lidar com toda essa outra dimensão de trabalhos que se apresentou, mas também pela dificuldade de estabelecer um corte, né? E essa dificuldade de estabelecer um corte entre o que é o trabalho remunerado do que é a vida doméstica e, eventualmente, os afazeres domésticos, tem, mais uma vez, né, sobrecarregado as mulheres, seja as que fazem trabalhos mais ou menos intelectuais, mas tem dados recentes que mostram que as mulheres que exercem trabalhos intelectuais estão produzindo, nunca produziram tão pouco na história, né? Então, que as acadêmicas, né, para puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui, as acadêmicas nunca publicaram tão poucos artigos, nunca produziram tão pouco academicamente. E esse é claramente um resultado desse assoberbamento que atinge de maneira desigual homens e mulheres, porque os homens acadêmicos não sofreram esse abalo. E aí nós entramos numa questão que é de gênero, mas que é também de classe, não é? Essas mulheres acadêmicas, ainda vistas dentro de casa como as responsáveis pelo trabalho doméstico, antes terceirizavam esse trabalho para outras mulheres, empregadas, diaristas, que agora, na impossibilidade de fazer esse serviço, estão ainda mais precarizadas. E esse trabalho recai, de novo, por essa identificação de papel social sobre as mulheres dentro da família. E a gente tem, nessa confluência de questões de gênero e sociais, uma história que encapsula 500 anos de história do Brasil, que é a morte do menino Miguel, no Recife. A mãe, impossibilitada de parar de trabalhar, teve que ir trabalhar levando o Miguel porque a escola dele estava fechada. E aí nós voltamos a tratar dessa questão de que o trabalho, seja o trabalho presencial, seja o trabalho de home office, depende da existência de uma possibilidade de estudo, ou de creche, de EAD, de alguma coisa do tipo. No caso do menino Miguel, a gente sabe, a mãe precisou ir trabalhar, levou o menino, não tinha com quem deixar, teve que levar o cachorro da patroa para passear, a patroa não cuidou do menino como devia ter cuidado, ele, enfim, acabou caindo e acabou morrendo. E isso vai mostrando, não é, que todos esses cruzamentos, e o home office mostra isso, não é? Essas diferenças de gênero, mas também as diferenças de classe a gente não tem, né, nessa virtualização, como fugir da realidade. E uma outra forma que mostra como a gente não pode fugir da realidade é que, para estarmos em home office, para estarmos trabalhando sem sermos assoberbados, sem sermos soterrados por trabalho doméstico, uma das saídas que nós temos é o delivery. É o delivery de comida, que depende do trabalho físico, muitas vezes precarizado, de outras pessoas. E também nós dependemos do e-commerce, nós dependemos de outros trabalhadores, de outros entregadores que permitem que a gente tenha esse trabalho de home office. E como que a gente pode ter uma forma mais humana, mais justa, de, estando em home office, nos relacionarmos com essas pessoas, com esses trabalhadores que permitem esse trabalho? Porque a nossa relação com eles é uma relação via app. O trabalho deles é físico, mas a nossa relação com eles é virtual. Muitas vezes nós nem os encontramos, né? Nós nos comunicamos com eles por app, eles deixam lá embaixo e depois nós pegamos as encomendas. Como é possível a gente fazer com que essa relação do trabalhador de home office com esse trabalhador físico, esse trabalhador muitas vezes precarizado, como fazer com que essa relação seja mais ética, mais justa? Não, eu sei que tem sido desenvolvidos algumas espécies de cooperativas que têm desenvolvido aplicativos de entrega em que você, uma delas, salvo engano, ali na região portuária do Rio de Janeiro, que desenvolveu-se o aplicativo e não tem nenhuma cobrança para essa plataforma, a todo o percentual das taxas de entrega integralmente repassado para o entregador, o que não acontece nas outras plataformas mais populares, mais abrangentes.
E a outra coisa é que você pode fazer o pagamento, negociação mais direta com o entregador. Eu acho que a grande questão é humanizar tem a ver com você ser capaz de ver na outra pessoa um humano tal como você é. Então, nesse sentido, eu acho que o mais relevante que a gente pode fazer agora é pensar na proteção, inclusive legal, desses trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos aí a uma série de riscos muito particulares que estão bem intensivos nesse momento. Queria enfatizar, né, na linha do que a Ábia falou, que também a saída para esse tipo de relação de trabalho precária, ela não é individual, ela não tem como ser individual, né? Claro que há uma questão ética que é colocada para todo mundo que demanda, né? Mas a saída, ela advém necessariamente da necessidade de uma regulação estatal que ampare esse grupo de trabalhadores que está numa situação de absoluta precariedade, né? Então, a gente vive um momento, e por isso que eu comentava antes, né, das minhas poucas esperanças, embora os meus desejos fossem e sejam no sentido contrário, de que houvesse uma expansão do direito trabalhista, porque o que a gente tem assistido é o contrário, é uma retração. Então, que é expresso, né, na literatura também de ciências sociais como o fenômeno da uberização, né? Então, em que vários trabalhadores ou vários tipos de trabalho são feitos de forma precária. Os trabalhadores não têm sequer um meio de transporte que os garanta fazer esse trânsito, né? Muitas vezes eles pagam pelo aluguel da bicicleta que possibilite realizar a entrega. Então, acho que essa é uma dimensão importante de se ter em conta. Quando esse serviço de aluguel de bicicletas começou a ser usado muito por esses entregadores, a mensalidade dobrou, né? Então, é preciso colocar essas questões na pauta, eu acho. A gente está aqui problematizando, tentando ser críticos em relação a isso, analisando o home office por todos os lados, mas como bons intelectuais estamos quase neoluditas, focando nos aspectos negativos. A gente consegue, num novo fast track, em 30 segundos para cada um, apontar algum aspecto positivo, algo de bom que essa ampliação do home office pode trazer para as pessoas, ou para as empresas, ou para a sociedade? Ivar? O principal é testar novas situações, testar novas possibilidades. A gente está falando sobre algumas dessas alternativas que trazem efeitos ruins, mas pelo menos agora a gente sabe que elas existem, sabe como é que funciona, a gente vai ganhando experiência sobre quais alternativas, quais funcionam, quais não funcionam, e a gente pode acabar aprendendo também sobre alternativas, novas saídas para problemas antigos, novas soluções, novos arranjos, que não necessariamente são tão problemáticos quanto alguns que a gente descreveu aqui. Então, acho que estar testando novas frentes, novas possibilidades, eu acho que é intrinsecamente bom. Ábia? Já? Eu acho que uma das grandes vantagens, assim, pelo menos aí eu vou ser um pouco particularista, né, das pessoas das quais eu estou mais próxima, tenho conversado, eu acho que é essa possibilidade de se colocar num problema, né? Eu sou socióloga e convivo com sociólogos e sociólogas, ou pesquisadores em geral, que pensam problemas sociais, mas literalmente da porta para fora, né? E aí eu acho que tem feito a gente fazer enxergar esses problemas dentro da nossa própria casa e feito pelo menos da nossa casa um lugar mais justo, né? Colocar essas questões. Eu acho que como o Ivar falou, eu concordo, né? Quando a gente tem uma nova situação que faz com que a gente pense a respeito e experimente, eu acho que isso é intrinsecamente bom. E, nesse sentido, o home office traz, pelo menos em potência, novas possibilidades da gente lidar melhor. Lígia? Bom, também não tenho como discordar da formulação, né, dos que me antecederam, Ivar e Ábia, de que poder visualizar, poder explicitar os problemas é parte necessária para reconhecê-los e, portanto, transformá-los e, com isso, transformar a realidade, né? Então,
nesse sentido, visibilizar a sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres no Brasil, mas não só, também em todo o mundo, é parte necessária para que haja mais pleito pela distribuição mais justa e mais igualitária desse mesmo trabalho. Eu penso imediatamente só de que um efeito que me pareceu, né, e também recolhi como um efeito positivo do home office foi a perda, o ganho do tempo do deslocamento, mas que logo se reverteu na necessidade de converter esse tempo em muitas outras tarefas. Obrigado a todos pela discussão. E agora nós vamos começar a nossa sessão Será que Pega?, que hoje vai tratar do FaceApp. Em primeiro lugar, como é possível que a cada 6 meses as pessoas repitam o mesmo ciclo, ficarem encantadas com as possibilidades do app, baixarem o app, usarem o app e logo depois serem surpreendidas com as notícias de coleta de dados, de que pode não ser seguro? E afinal, o FaceApp é seguro? Os 6 meses, na verdade, é uma eternidade no tempo da internet, né? Já teve 1000 modinhas que surgiram e desapareceram desde que o FaceApp viralizou a sua função de deixar as pessoas mais velhas no ano passado. Mas eu acho que há sim um grande número de pessoas que lembra dos problemas que foram noticiados lá em 2019 sobre o aplicativo, e eu acho que tem muita gente que lembra disso e que evitou o aplicativo agora. A coleta que ele faz de dados pessoais, ela não é realmente indevida ou ilegal. O problema é outro, né? Os termos do aplicativo, eles eram um pouco nebulosos lá em 2019. A empresa deixou eles um pouco mais claros, não perfeitos, mas um pouco mais claros. E esses termos do aplicativo explicitam quais são as permissões que o usuário está dando. O problema é que é principalmente a permissão perpétua que o usuário dá para que o aplicativo, a empresa que controla o aplicativo, use a sua foto, a foto do seu rosto, e sem qualquer reserva. É uma entrega total dos direitos sobre a foto do seu próprio rosto. Isso coloca a empresa numa situação de poder demasiado. Alguém tem mais alguma observação sobre o FaceApp? Eu fico observando como o algoritmo tem melhorado, né? O aprimoramento da técnica me fez muito lembrar a questão da tecnologia em relação à fotografia, né? Que demorou muito para ter condições técnicas, eu falo, né, emulsões químicas que revelassem fotos de pessoas negras. Né? Isso, de alguma forma, se repete na inteligência artificial. Quando a gente pensa que esse tipo de tecnologia está se popularizando, eu fico pensando numa questão extra, né, que é como a gente olhar para essa tecnologia e saber que ela não está livre dos preconceitos que a gente carrega aí, né? Pensar esses dados, a dificuldade de reconhecer rostos de pessoas negras, o que é que isso pode criar de risco se a gente pensar nesse mesmo algoritmo sendo usado para vigilância, por exemplo. Sobre o aspecto da vigilância, um comentário rápido, que é o retorno desse aplicativo, como você disse, Iago, a cada 6 meses, na verdade, acho que revela, no caso brasileiro, alguns outros países também, né, mas a disposição que as pessoas têm para dispor, né, dos seus dados em troca de alguma coisa que esteja sendo veiculada como uma inovação, uma coisa divertida. Faço esse comentário porque isso não é algo autoevidente. Eu que tenho, né, contato com a realidade da Alemanha, sei que lá eles são muito mais ciosos dos seus dados pessoais e que isso tem muito menos permeabilidade. Então, é isso que eu acho que isso tem a ver também com uma pouca informação sobre a importância dos dados pessoais, que eu espero que se transforme com a edição enfim, com a entrada em vigor da nova Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados. Obrigado. Agora nós vamos para o nosso quadro Aba Anônima, que todo episódio traz um tema que os nossos participantes desconhecem. Hoje nós vamos além. Nós vamos ter um convidado surpresa que vocês ainda não sabem quem é. Já deve estar conosco o Rodivaldo Ribeiro, escritor, jornalista, fundador do movimento Ruído Manifesto
e autor do livro Essa Armadilha, o Corpo. Está conosco, Rodivaldo? Sim, espero que me ouçam, que deu aquele problema aquela hora. Estamos ouvindo sim, Rodivaldo. Nós estávamos aqui discutindo as consequências sociais, econômicas, legais do home office, e você tem uma reflexão interessante que eu gostaria que você compartilhasse conosco sobre como o isolamento teve um efeito psicológico sobre as pessoas que não estavam preparadas para a solidão. Você gostaria de falar um pouco com a gente sobre isso? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E dar um oi para os amigos que estão aí também online. Mas então, aquele dia, como a gente estava falando, o que eu tinha chegado à conclusão naquele momento, e depois comecei a refletir mais sobre o assunto, e fui ver um cara lá que a gente gosta muito, fala muito, Montaigne, ele falando que uma coisa está na Bíblia também, né? Que depois, antes dele ainda o Epícoro falava, só tem um caminho para a felicidade, que é não nos preocuparmos com as coisas que ultrapassam o poder de nossa vontade, né? Que é aquela coisa de aceitar as coisas que vêm sem que a gente queira. A pandemia, eu não vejo exemplo maior de algo que seja nesse sentido do que a pandemia, que parece que, olhando de fora, assim, com todo mundo dentro, né? Parece que tirou o nosso livre-arbítrio. E não foi bem isso que aconteceu, né? Em verdade, o nosso livre-arbítrio sempre foi muito limitado, né? E aí eu estava falando aquele dia que aqui no Brasil há, no mais das vezes, um mal meio espalhado, que é das pessoas não darem muito valor, eu digo fora das classes mais abastadas, né? Falo aqui do meu ponto de visão de partida na existência. Não são muito fomentadas a estarem consigo mesmas, que normalmente é nos momentos de estudo, né? Pode ser de lazer para algumas pessoas, mas na vaca fria aqui é esse momento ser dedicado para estudo, para autoconhecimento. E entre os pobres, que são a farta maioria da população, isso não é estimulado nem pela escola, muito menos pelos pais que não têm o hábito, e nem pelo mundo em torno, né? A nossa mídia também não... A mídia aberta, que ainda que chega na maioria da população, você vê as pessoas falando de vamos fazer Enem que as pessoas vão estudar pela internet. Não é assim. A realidade aqui do meu bairro, onde eu existo aqui, não é assim, sabe? Então isso trouxe muito desconforto, que agora subiu as classes, né? Não é um desconforto de... E agora, antes o lazer aqui era ir pro bar, encher a cara, agora não pode mais. O lazer aqui era ir no rio, que fica sempre perto, né? Das casas mais ruins, sempre fica um rio ou um riacho, pescar. Não existe mais isso. Então, o que sobrou para a gente, como eu, que já tenho essa vivência do estudo, daqueles momentos de solidão, que antes me eram impostos, né? Na verdade, impostos por mim mesmo, porque era eu que não convivia muito bem, fora do meio. Por nascer aqui, fora desse meio onde eu nasci, e dentro desse lugar onde encontraria outras pessoas que têm mais esse hábito de estudo, de solidão, de reflexão e raciocínio consigo mesmo. Aí o que eu senti foi que essa tensão que antes era restrita aqui, sabe? O que fazer com o meu tempo livre? Além de ir para o boteco ou ir para o lugar pescar, saindo de casa, né? Fazendo as coisas cotidianas e comezinhas de dia a dia. Se eu não tenho mais essa possibilidade, o que me sobra, né? Para quem tem uma casa boa, biblioteca como é o caso que eu também tenho. Hoje eu também falo do alto dos meus privilégios. Tenho computador para ficar falando com vocês, internet rápida, e uma biblioteca muito boa que eu construí ao longo dos anos. Tem meus videogames, então eu dou um jeito de dispersar o tempo, né? Que é o que a gente faz, matar o tempo para ele não nos matar. Agora, e o resto da população? Está fazendo o quê nesse momento? E talvez, Rodivaldo, essa dificuldade de introspecção também afete as pessoas de maior renda que não desenvolveram a capacidade de estarem a sós consigo mesmas, não é? Sim, desculpa, não queria parecer estar fazendo um libelo comunista, mas também sim, Black Lives Matter, sim, quero nem saber se alguém se ofende. Black Lives Matter é uma luta que não começou agora para mim, sabe? Aliás, estou muito feliz de ter visto 2 negros pela primeira vez, em 44 anos de existência, debatendo esse tipo de tema na TV Cultura. Foi um momento, para mim, foi um marco histórico. Eu nunca tinha visto pessoas que parecem comigo, com meu pai, com meus primos, com meus avós, falando intelectualmente sobre algum assunto, sabe? Eles não estavam discutindo futebol, eles não estavam falando de samba, que sim, é muito lindo lá no morro, mas hoje em dia o negócio é rap, porque hoje nós estamos vivendo em risco
para falar. Voltando a isso, não estou querendo nunca excluir as classes mais altas disso. Porque, como eu falei, é uma atenção que chegou a eles, né? Se antes o dia a dia era muito mais confortável, muito mais, digamos que, fácil mesmo, né? Vou falar bem a verdade. Para quem tinha os privilégios, hoje em dia essa atenção que era só das classes trabalhadoras, das classes pretas e pobres do país, subiram, né? E hoje as pessoas de mais dinheiro e mais renda são obrigadas a lidar com isso. Porque aqui fora essa tensão acaba explodindo em violência. Tem esse lado. Essa conversa é um caminho muito espinhoso, já aí nos encaminhando para o fim, acho arriscado. Mas eu acho que, dialogando um pouco com o nosso convidado e tentando voltar àquela pergunta que você fez sobre o que essa pandemia pode ter trazido de bom, né, nesse novo quadro de home office, eu acho que uma das coisas que a gente presumia invisível e que ficaram muito visíveis no debate, né, é a questão do consumo cultural, né? As produções culturais, que é uma classe que está, em questões de direitos trabalhistas, diretamente afetada, porque é uma classe que depende de aglomeração, mesmo quando uma obra te faz mergulhar na solidão, os meios de expressão dela, em geral, dependem da aglomeração social, e a gente tem consumido muito mais, né? Lígia, você quer falar um pouco para a gente sobre como as pessoas estão lidando com o isolamento, qual o papel da solidão na nossa vida? Bom, eu falo do Rio de Janeiro, né? Não sei se todos aqui estão no Rio. E eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem muita dificuldade de lidar com a solidão e mesmo com o espaço, com se manter no espaço privado, né? No espaço doméstico, né? A gente vê um anseio das pessoas por irem às ruas e acho que as primeiras imagens que ficam no noticiário toda vez que se fala de flexibilização e contágio, né, aumento do contágio porque as pessoas estão se expondo mais, eu acho que a maior cena é a das pessoas na praia, né, no Rio de Janeiro. Então, isso me faz pensar não só sobre a dificuldade, né, da gente lidar com a solidão, que eu acho que tem a ver com a gente, ainda mais nesse momento, como dizia o Rodivaldo, né, eu acho que é uma coisa da gente se defrontar com a nossa precariedade existencial diante de um contexto da pandemia em que todas as vidas são colocadas em riscos, mas umas mais do que outras, né, como sempre. Eu acho que há um afã, o ficar recluso é uma maneira de não conseguir sufocar, né, todas essas questões que vêm à tona. Então, e aí você junta nessa dimensão de tantas coisas acontecendo, né, do ponto de vista político, na esfera pública, na privada, ou do político ou do subjetivo, aí as mensagens dos poderes públicos ficam ainda mais importantes, né? E aí, uma vez que elas sinalizam que uma flexibilização e que aí acabou o período de solidão, não importa, parece que não importa que a realidade não se transformou, isto é, de que ainda estamos num período muito crítico e cada vez, né, e que se acena para uma dimensão cada vez mais crítica, né? Parece que o afã de acabar com o isolamento, né, de abandonar esse estado de solidão, leva as pessoas a romper com esse momento. Agora, é importante também a gente lembrar que a solidão às vezes pode ser um privilégio, né? Nem todo mundo estar em casa não significa estar só. E para a maior parte das pessoas, estar em casa é estar com muito mais gente, né, do que em outros contextos, né? No mesmo cômodo, falando ao mesmo tempo, né? Ou enfim, com mais demandas, enfim. E dentro disso, Ivar, a Sherry Turkle tem um livro famoso, o Alone Together, que mostra como a tecnologia permite que nós estejamos sozinhos e juntos ao mesmo tempo. Quais são as suas reflexões sobre isso? O que as provocações e as reflexões feitas pelo Rodivaldo, pela Ábia, pela Lígia me fizeram pensar é que
O quão ruim ou boa é a situação atual sempre depende muito também de com qual outra situação do nosso passado a gente está comparando. É evidente que se a gente comparar com um ano atrás, para muita gente a situação atual é pior. Mas se nós imaginássemos como seria essa pandemia, forçando a quarentena, né, da maior parte, da quase totalidade da população, há 30 anos, sem videoconferência, sem internet, sem e-mail, sem Netflix, eu acho que isso poderia ser pior do que é hoje, pior para, né, as classes mais abastadas e privilegiadas do que é hoje, pior para as classes menos privilegiadas do que é hoje. Eu acredito que é evidente que nós não estamos numa situação ideal, mas tudo depende de qual comparação a gente está fazendo. E, por último, o que preenche, né, essa nossa solidão e esse nosso isolamento é, efetivamente, o contato humano. E uma das lições que eu acho que a gente está tendo durante a quarentena é que esse contato humano, ele não se dá pela presença física, necessariamente. Esse contato humano se dá pela comunicação. E, às vezes, numa situação de ausência física, nós estamos temos uma experiência de contato humano mais intensa, mais frequente do que, muitas vezes, numa situação de presença física. Então, eu não confundiria, né, a necessidade do contato humano, que eu acho que é uma realidade de todos, com uma necessidade de presença física. E isso significa, e isso é parte da razão pela qual eu acho que a gente está melhor tendo essa quarentena hoje do que se essa quarentena fosse há 30 anos, né? Talvez nesse caso a gente falou muito sobre coisas que a tecnologia tira da gente durante a pandemia e com o home office. Eu acho que tem um pouquinho também que a tecnologia está nos dando nesse momento. Pois é, a tecnologia permite que nós estejamos aqui conversando, cada um em sua casa, as pessoas nos ouvindo. Rodivaldo, você gostaria de encerrar para a gente? Sim, para não fugir muito do tema, né, que eu acabei... Na verdade, não fugi, deu uma estendida nele. Mas, assim, continuando nessa parte de o que pode haver de bom nisso, talvez, para falar sobre isso, né? Eu penso que a gente tem que conscientizar, né? A gente ou quem quiser, né? Sei lá quem sou eu para dar lições de vida para ninguém, de se lembrar de um outro adágio do próprio Montaigne, que eu falei antes, né? O Montaigne fala que a gente tem que nos emprestar uns aos outros, mas nos darmos somente a nós mesmos, sabe? Acima de tudo, aproveitar esse momento que a gente tem, agora falando daqui, da onde eu estou nesse momento da minha vida, né? Tenho essa biblioteca, tenho minhas coisas aqui, com as quais eu posso ir fluindo dia a dia e, como dizia o Voltaire, regando meu jardim, né? Dia a dia, para seguir tentando compreender esse momento de desafio que todos nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Pensar um pouquinho em si também, para depois pensar nos outros. Esse pensar em si mesmo é no sentido de pensar em como melhorar, sabe? Como ser humano, para ir ao encontro do outro. Pelo amor de Deus, não vou terminar falando para todo mundo ser egoísta. Claro. Maravilhoso. Você começou falando sobre isso, não é, Rodivaldo? Sobre essa introspecção, sobre esse crescimento interno. Acho que todos nós vamos ter muito sobre o que pensar depois desse podcast. Eu gostaria de agradecer a presença do escritor e jornalista Rodivaldo Ribeiro, da Ábia Marpim, da Lígia Fabris e do Ivar Hartmann, do CTS. Este foi o 4º episódio do Big Data Vênia, o podcast sobre Direito e Tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Você pode nos seguir no Spotify, pelo SoundCloud ou pelo YouTube do Jota, assinando o canal e apertando o sininho para receber as notificações. E também pode assistir aos nossos episódios anteriores, que trataram de proteção de dados pessoais, LGPD e Big Data no direito. Obrigado e até o próximo episódio.